Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por ouvir os outros, Adão perdeu o paraíso. Por ouvir a Deus, Cristo venceu a morte. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu creio que todas as pessoas, elas conhecem a história de Adão e Eva. E como um erro pode mudar toda a vida deles. Mas nós temos que entender também um pouquinho o contexto de tudo que aconteceu. A primeira coisa, Deus, Ele criou o mundo e todas as coisas que existem nele. Assim também criou o homem e criou a mulher. E se a gente ler lá em Gênesis 3, ele vai dizer que Adão ajudava a cuidar das plantas e a plantar algumas coisas ali. Então é como se ele estivesse cuidando daquilo que Deus criou. Nada daquilo era dele. Aquele jardim não era dele, aquela árvore não era dele, aquelas coisas não eram dele. Então, tudo que Adão estava experimentando ali eram as coisas que Deus dava a oportunidade. Então Deus confiava em Adão. E nisso nós sabemos da história onde a cobra ela começa a questionar. Porque Deus disse apenas uma coisa, Ele tinha feito um único pedido. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, o que iria acontecer? Os seus olhos vão se abrir. Outro dia nós falamos que o próprio Jesus dizia que nós precisávamos despertar. E quem faz a gente acordar, quem abre os nossos olhos é Jesus. Mas você imagina você despertar no mundo espiritual e não ter Jesus para te guiar, não ter a palavra para te aconselhar, para ter o discernimento sobre as coisas. De que isso iria adiantar? O que adiantaria eles despertar antes? Só que quem descumpriu tudo isso primeiramente foi a sua esposa. E levado pelo erro dela, ele cometeu o mesmo erro. E quando a gente começa a olhar Deus conversando com eles, ele começa punindo a cobra. Ele não deixou aquela transgressão em vão. E assim, por mais que Adão quisesse justificar que tudo que ele fez foi por causa da mulher que Deus tinha dado, já começou querendo colocar a culpa nos outros. Então, para Deus, o importante não é o que nós pensamos que seja o certo ou o errado. Talvez se ele tivesse dito, olha, eu errei, talvez a história pudesse ser diferente. Mas ao invés de admitir a culpa, ele tentou colocar a culpa em outra pessoa. E assim também a mulher o fez. Tentou colocar a culpa na cobra. E adiantou? Não. Jesus ele faz um chamado ao arrependimento. E para que eu possa me arrepender, eu preciso reconhecer. Reconhecer que eu não sou bom. Reconhecer que o mal existe em mim. Reconhecer que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que somente Jesus pode transformar e mudar a minha vida. Então essa passagem que eu vou ler agora está lá em Gênesis, bem no comecinho. E ele vai dizer sobre o que Deus disse a ambos, tanto a Adão quanto a Eva, após eles terem desobedecido ao Senhor. Está em Gênesis 3, versículo 17 e 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira,
a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Então, quem está dizendo essas palavras é o próprio Deus, e ele está dizendo a consequência dos atos dos dois. Você fez o que a sua mulher disse. Então, quando nós vamos nos aconselhar com alguém, quando nós tomamos algum conselho de alguém, quando nós desabafamos com uma pessoa, nós acabamos ouvindo o que aquela pessoa ela tem dentro do coração dela, dando o palpite e a opinião. Às vezes você vai se confessar com um padre ou com um pastor. Você crê que essas pessoas, tudo que ela diz é correto e certo? Você acha que para a gente poder ser salvo eu preciso estar afiliado a alguma igreja? Ou é Jesus que salva? Você acha que para o meu casamento ser abençoado eu tenho que ser casado na igreja específica? Ou é Jesus quem nos protege? Você acha que a salvação existe porque eu congrego em determinado lugar? Porque se não for assim, não vai existir. Então, sempre que você ouvir alguém colocando a salvação dentro da igreja dele, da denominação dele, isso é seita. E a seita ela é diabólica, ela não vem de Deus. Você sabe como você procede? O senhor poderia mostrar na palavra de Deus aonde está escrito exatamente com as palavras e os termos que o senhor está me usando? Porque tudo que tem na palavra de Deus é claro. Quando Deus diz, não matarás, eu preciso de algum intérprete? Não adorarás outros deuses. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso de uma sabedoria extrema para reconhecer algo extremamente simples. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Onde está? Para quê? Eu preciso. Mas sempre que você vê uma explicação complexa para algo simples, tem sempre um mentiroso tentando enganar você, dizendo que está em nome de Deus. Jesus ele só dizia, vá em paz, a tua fé te salvou. Por que ele não explicou o processo? Por que ele não entrou nas listas de pessoas? Por que ele não... Nada. Porque a fé é algo simples. Nós podemos sentir, eu não preciso explicar o calor. Basta eu sair para fora se tiver um dia de sol e eu vou sentir. As coisas de Deus são claras. É inconfundível nós percebermos aonde Deus está. Por quê? Porque nós sentimos paz naquele lugar. Então, se dentro da minha consciência alguma coisa está me acusando, é sinal que Deus não está naquele lugar e eu tenho que me afastar daquilo. Eu não tenho que fazer nada porque os outros dizem que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que Deus diz e a verdade está na palavra. Se alguém me exorta baseado na palavra e a vida dessa pessoa é a palavra e ele respeita a palavra, eu tomo como verdade o que ele diz. Agora, se é uma pessoa querendo usar da palavra de Deus apenas por manipulação, até o diabo citava a palavra de Deus para tentar convencer Jesus. E aí? Será que nós devemos olhar cegamente essas pessoas? Será que eu devo cegamente confiar em quem? Nos homens ou em Cristo? E nós olhamos o Adão, que confiou na sua mulher, a mulher que Deus deu a ele. Porque quando Deus olhou ele dando nome aos animais, ele viu que nenhum era semelhante a ele, que nenhum era metade dele, todo aquele romantismo. E onde essa mulher levou Adão? Levou pro buraco. Ah, mas a questão toda é uma só. Se você deixar de obedecer a Deus para obedecer qualquer coisa, a história da sua vida vai ser a mesma. O problema aqui não foi a cobra, não foi a mulher, não foi o homem. O problema foi a desobediência. E comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Então as nossas escolhas, elas têm consequências. Tudo que nós escolhemos tem consequências. E você culpar o outro não vai tirar a consequência da tua vida. Você fazer de conta que não é problema seu, que não é erro seu. Nós precisamos trabalhar mediante ao problema. E às vezes esse problema ele vai durar uma vida inteira. E nós precisamos continuar trabalhando. Você terá de trabalhar
duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então nós vamos ter que nos dedicar, nós vamos ter que trabalhar uma vida inteira de dedicação, uma vida dura. A vida não vai ser esse mar de rosa. Se você acha que você vai ser descoberto por alguém, porque você é uma pessoa muito talentosa, porque eu vou ser influenciador. Cara, essas crianças de hoje em dia, elas viajam, vocês vão me desculpar, mas vivem descolada da realidade. Achando que o mundo é fácil, que vai ganhar em dólar, que vai ficar rica. Ela vai jogar no jogo. E tem adultos ainda, né, que estão sendo encantados pela serpente, que ficam jogando esses joguinhos. É tigrinho, é Blaze, é não sei o que, achando que vai ficar milionário. Cara, o diabo ele vai pegar um e vai fazer dar certo, para que todos os outros caiam. É muito mais fácil eu dar para um, para ele ser o exemplo e todos os outros continuarem seguindo de forma errada. Aquilo que Deus dá é feito com mérito. Tudo aquilo que nós batalhamos para conquistar, ninguém tira. E dentro de nós ainda fica o conhecimento. Então, nós temos que perceber quem está nos aconselhando, a quem você está ouvindo, se é as pessoas ou é ao Senhor. Então eu trouxe o primeiro exemplo aqui para vocês verem o que acontece. E qual foi a punição da mulher? Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Aqui começou todos os problemas dos relacionamentos. Primeiro que todo mês a mulher, quando ela entra naqueles períodos, né, ela acaba sentindo dores, sentindo desconforto. E isso vai acontecer também na gravidez. Então essa causa que vocês sentem é justamente pela nossa colega lá de trás, porque não era para ser assim. Então às vezes a gente acha que a consequência dos outros não vai respingar na nossa vida. Mas as coisas são o que são e nós estamos aqui para entender. Se é justo ou não é, eu não sei. Eu sei que esse mundo foi Deus que fez e nós estamos aqui graças a Ele. Ou nós obedecemos a Ele, ou nós vamos continuar cada vez arrumando mais dores para as nossas vidas e mais sofrimento. E aqui fala também que a mulher vai ter desejo pelo seu marido e ele a dominará. Então, quando nós colocamos as pessoas no lugar de Deus, essa dependência emocional, ela vai desestabilizar tudo. Primeiro, se você quiser mostrar quem manda. Nossa, se você quiser ser o alfa da casa, vai dar briga. Vai dar briga, porque não foi essa forma que Deus fez. Deus fez para que ambos vivamos em paz. Dentro de uma casa não tem quem manda mais e nem quem manda menos. Existem aqueles que obedecem ao Senhor e os que não obedecem. Porque se ambos estiverem seguindo Jesus, eles vão concordar com qualquer tipo de coisa ou qualquer decisão que vá acontecer. Já não tem quem fala mais grosso ou não, por quê? Porque a última palavra é de Deus, nem do homem nem da mulher. Aí estabiliza a casa, aí as coisas ficam boas, aí as coisas ficam diferentes. Então, ou nós aplicamos a palavra de Deus em tudo que nós vivemos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, seja nos nossos filhos, porque eles precisam ser corrigidos. Se você não corrige os teus filhos, se você não ensina sobre Jesus, eles vão aprender tudo o que eles querem com o mundo. E aí não adianta ficar reclamando quando o mundo impõe a maldade dele sobre as pessoas que vocês mais amam. Porque pai que ama, cuida. Pai que ama, pune. Pai que ama, é justo, é merecido. Não é porque todo mundo tem que o teu filho tem que ter. Se o teu filho não merece. Porque se você dá tudo o que ele quer, fatalmente daqui a um tempo, você vai estar visitando o teu filho ou numa clínica de recuperação, ou dentro de uma cadeia. Porque pessoa que não tem limite não sabe respeitar a vida de outras pessoas. E eu preciso respeitar todas as pessoas. E a primeira pessoa que eu preciso respeitar sou eu. Eu preciso respeitar a minha história, as minhas limitações. Eu preciso respeitar que eu também tenho o direito de errar, que eu cometi os erros sim. Mas se eu me arrependi, Jesus ele veio e me perdoou. A diferença é justamente essa, que lá no passado o erro de Adão e Eva não teve arrependimento. Simplesmente quis colocar a culpa em alguém. E esse é o pecado original. É esse pecado que Jesus precisa nos perdoar. É quando nós não conseguimos reconhecer o que é Deus e o que não é, o que é certo e o que não é, o que é justo e o que não é.
E não tem problema, uma hora Jesus vai abrir os nossos olhos e nós vamos reconhecer que nós não somos tão bons assim. E não vamos mais nos orientar pela palavra de outras pessoas. Eu sei que às vezes você coloca as pessoas acima de Deus e você faz isso por ignorância. Porque se você lesse a palavra, você nem respeitava aquelas pessoas como sacerdotes. Assim como Deus olhava e dizia: você não é meu sacerdote, você não respeita a minha palavra. E quem não respeita a palavra de Deus, não está com Deus. Jesus ele deixa muito claro isso. E agora nós vamos falar sobre a segunda parte. A primeira foi sobre um homem desobediente. A segunda foi sobre o Filho de Deus, alguém que viveu em completa obediência a Deus, que foi Jesus. E ele venceu aquilo que nós sabemos que ninguém pode vencer, que é a morte. Lá em Hebreus 5, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas. Por quê? Porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Paulo, ele está ensinando aos Hebreus, uma carta que ele escreveu, e ele está falando sobre Jesus. E como foi a vida de Jesus na terra? Como foi o comportamento de Jesus? E por que ele ganhou um lugar de destaque tão grande? Não foi só simplesmente por ser filho de Deus. Porque às vezes você tem um filho dentro da sua casa, tem dois filhos, um dá orgulho, o outro só traz arrependimento. Um vai lá e faz tudo certinho, mostra esforçado, ele honra o pai e a mãe. O outro é só vergonha. É os vizinhos falando, é as pessoas falando, é problema, você não dorme à noite, preocupação e isso. Então ser filho é o de menos. Ser filho é a menor parte. Porque se a gente for um filho mal educado, aí não dá certo. E nós temos que ter também a humildade de, ao invés de olhar como os nossos filhos são, olhar que tipo de filhos nós fomos. Porque todos nós fomos filhos um dia. Você era o filho que obedecia ou era o filho desobediente? Você era o filho comprometido ou era o filho que estava ali esperando a herança? Que estava querendo os mesmos direitos dos outros, mas sem merecer nada? Quem era você ali? Você desejava o quê? Você queria o quê? Fugir da tua casa ou adorava a casa dos teus pais? Porque na maior parte das vezes, quando um casal se separa, volta para o abrigo, né? Volta para a casa do pai, para a casa da mãe. Aí consegue reconhecer o papel da mãe, do pai. Primeiro eu tenho que saber que tipo de filho que eu fui. Me arrepender, me pedir desculpa e mudar. Depois eu olhar dentro da minha casa e ver que filhos que eu tenho. Porque normalmente as coisas elas costumam se repetir. Se a gente olha os reis de Israel, ficava muito claro que quando o pai desobedecia às leis de Deus, o próximo rei seguinte, que era filho, também fazia as mesmas coisas. Porque se dentro da minha casa, que é o lugar que as pessoas mais amam, eu vejo os meus pais bebendo, fumando ou fazendo coisas que são erradas, como que eu posso ter uma referência diferente lá fora? Por isso a nossa referência tem que ser Jesus. Independente de como seja a sua casa, precisa ser Jesus. Você precisa quebrar essa cadeia. A nossa origem, a nossa descendência vem de Deus. Então é o nosso papel levar Deus para dentro de casa muitas vezes. Eu vejo mães e pais que oram pelos seus filhos. E olha como Jesus, ele também orava em voz alta e com lágrimas, suplicando a Deus. Mas a primeira vida que precisa ser transformada é a minha. Porque se eu continuar orando para Deus mudar a vida das pessoas e a minha eu achar que está perfeita, tem alguma coisa errada. Porque é o sofrimento quem nos aperfeiçoa. E a palavra continua, fazendo
orações em voz altas e com lágrimas e súplicas, e Deus podia salvar-lhe da morte. E as suas orações foram atendidas. Por quê? Porque ele era dedicado a Deus. Então eu preciso me dedicar a Deus, eu preciso entregar a minha vida no altar. E o altar é a minha casa, o altar é as pessoas que eu tenho para poder amar, para poder fazer. A minha vida tem que ser o sacrifício para Deus. Eles não sacrificavam animais, Jesus não foi um sacrifício. A nossa vida precisa ser assim. Ela vai ter sofrimentos e vai ter lágrimas, mas vai ter também o consolo de Deus. E é esse sofrimento que nos aperfeiçoa. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Eu preciso obedecer para deixar de sofrer. Eu preciso obedecer para estar no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não existe melhor lugar para que nós possamos estar. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna. Então a gente percebe que tudo que Jesus passou acabou aperfeiçoando ele, porque ele pôde experimentar tudo aquilo que nós passamos nessa vida. Se nós não nos envolvemos com as pessoas, se não fosse a nossa história, se não fosse o nosso sofrimento, se não fosse o nosso testemunho, nós nunca poderíamos ter ideia do tamanho do poder de Deus, da diferença que é a nossa vida quando Jesus está nela e quando ele não está, da diferença que a nossa vida se torna quando nós começamos a ler a palavra de Deus todos os dias. Você vai querer testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Você vai querer partilhar as coisas com as pessoas. Você vai querer presentear com Bíblia as pessoas. Você vai querer falar do amor de Jesus para essas pessoas. E através do teu testemunho, através da tua obediência, você não vai mais pedir para os outros orarem por você. Você vai conversar com Deus porque você se tornou uma pessoa dedicada a Ele. A sua casa antes era o louvor, o sertanejo, o funk, o eletrônico, o rock, qualquer coisa. Eu escutei já essas músicas, eu não te critico, mas a minha vida se tornou melhor depois que eu comecei a ouvir louvores, que eu comecei a louvar a Deus. Mas também não adianta qualquer louvor, não, porque tem muito louvor já funk, rap, não sei... Não, tem que ser músicas de adoração e que estejam de acordo com a palavra de Deus. Então eu leio a palavra de Deus e quando eu ouço um louvor, eu quero que aquele louvor seja um reflexo. Assim como nós olhávamos os salmos de Davi, que eram canções para Deus. Eles louvavam o Senhor desde aquele tempo, com harpa, com liras, com tambores, com pratos. Então todas essas coisas já faziam parte dos cultos que eles faziam. E nós vamos continuar esse culto todos os dias da nossa vida, até que o Senhor, Ele nos recolha. E nós sabemos quem é a fonte da salvação. E essa fonte, ela só existe para quem? O fim da passagem, para todos que lhe obedecem. Então nós temos que obedecer a Deus. Mostrei um casal ao qual não obedeceu e as consequências disso na vida deles. Você acha que na nossa vida não teria consequência nenhuma eu continuar desobedecendo a Deus? Eu continuar não trazendo para a minha vida, para a minha realidade as coisas que Deus me ensina. Eu continuar não querendo praticar, ou não procurar o Senhor, ou não me arrepender, ou não perdoar. Eu preciso perdoar. Cada pessoa fez o que tinha que fazer. E hoje eu tenho sabedoria para entender. Ontem nós falamos sobre isso, sobre o entendimento completo. Então, você vê como a palavra, cada dia ela vem e traz um tijolinho a mais dentro dessa construção celestial, desse templo do Espírito Santo que somos nós. Eu não canso de falar que a cada momento da nossa vida nós vamos ressignificar tudo, que cada vez que nós lemos uma palavra de Deus, ela vai se transformar em outras coisas, porque a cada dia nós estamos crescendo. E nós temos que falar tudo com as pessoas com amor, usar da sabedoria para entender que pelas mesmas dificuldades que eles passam, nós também passamos. E o amor seja sempre, sempre, sempre o nosso maior propósito e o nosso maior chamado. Porque nós sabemos que aonde existe amor, Deus está lá também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Ele possa tocar o teu coração, entrar na tua casa,
entrar na tua vida, fazer parte da tua família, que você possa reconhecer tudo aquilo que você fez, sem querer colocar a culpa nas pessoas e pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus pelos teus erros, pelas vezes que você se deixou levar pelos outros, por tudo aquilo que você fez. E eu tenho certeza que o Senhor já te perdoou, porque quando nós reconhecemos e nos arrependemos, Jesus, ele nos perdoa. E perdoar para Deus é esquecer e é seguir em frente e fazer tudo diferente. Então nós não vamos cair na mesma armadilha duas vezes. E por obedecer a Deus, assim como Cristo, nós vamos vencer a morte. E a eternidade é o nosso lugar. E o reino de Deus é o nosso destino. Louvado seja o Senhor por todo sempre. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.